videoaula hoje de Sociologia, vamos falar sobre as classes sociais. Vou citar esse cara aqui, Karl Marx. Cara, gosto demais do Karl Marx. Então vamos lá para a nossa videoaula, a Sociologia e as classes sociais. Tá? Vamos começar por esse cara aqui. Vamos começar por ele. Karl Marx, ele argumenta que as divisões de classe estão fundadas no quê? Nas diferenças estabelecidas pelo quê? As relações entre indivíduos e processos de produção, em especial na propriedade privada e no controle dos meios de produção, ou seja, a burguesia agindo aí, tá? Sob a ótica, sobre a visão do sistema capitalista, esses meios eles estão concentrados e controlados por uma única classe dominante, que é a classe burguesa ou a classe capitalista, tá? Cujos os membros, porém, não se usam diretamente na produção de riqueza, ou seja, os empresários não operam suas próprias máquinas em uma fábrica, por exemplo. Eles colocam os proletariados, certo? Tá? Em vez disso, igual eu falei para vocês, esse trabalho é feito por membros da classe operária, ou seja, o proletariado, eu, você, né, que vão produzir riqueza, mas não são donos, nem controlam os meios de produção, não determina nem o uniforme que se tem que usar, tá? Uma vez que os próprios capitalistas não produzem riqueza, de fato, a sua prosperidade, né, vai depender necessariamente do trabalho de outras pessoas. A exploração, gente, vou falar com vocês, até hoje tem isso demais. Eu acho que a exploração não acaba nunca, tá? Certo? Dessa maneira, né, a gente pode colocar os capitalistas, eles vão controlar todos os meios de produção e, por extensão, a riqueza produzida, vão acumular riqueza, tá? Por sua vez, os trabalhadores satisfazem suas necessidades por meio de salários pagos em troca da venda do seu tempo ou força de trabalho, tá? Salário que, do ponto de vista marxista, eu confundo essa palavra, eu tenho dificuldade para falar ela, representam apenas uma parte do valor da riqueza que eles produzem. Marxista. Não vou esquecer, tá? Assim como foi visto, né, várias vezes, né, até no passado aí, as classes e relações de classes, elas vão basear no quê? Em tensões entre interesses, né, que vai gerar conflitos, principalmente entre a burguesia e também o proletariado, tá? Igual eu falei para vocês, a burguesia e o proletariado, no entanto, não são as únicas classes identificadas por Karl Marx, embora sejam as mais importantes, tá? Entre as demais classes, nós pode incluir, sabe o quê? O Lumpen proletariado, que é justamente a categoria de indivíduos que não mantém nenhuma relação com o processo produtivo, né? Marginalizados, mendigos, pequenos contraventores, tá? Pequenos contraventores, Lumpen, tá? Alguns pensadores marxistas mais recentes vão identificar essas novas distinções de classe para justamente explicar a ascensão das denominadas classes gerenciais que normalmente, pessoal, não possui os meios de produção, mas não possui mais o que? Mais controla, segundo o interesse dos capitalistas e dos trabalhadores liberais, na verdade, professores universitários, advogados, médicos, que, embora trabalhe por um salário, desfruta de um grau considerável, elevado, tá? De autonomia que vai distinguir de outros membros da classe trabalhadora. Olha a importância do estudo, velho, a importância do estudo, presta atenção, tá? Esse cara aqui, Max Weber, por sua vez, identifica três dimensões de desigualdade, tá? Classe, poder e prestígio, tá? O Weber vai usar o termo classe para o quê? Referir às oportunidades de vida ou a capacidade das pessoas, né, de conseguirem o que querem e o que necessitam no mercado. Comprar bens e serviços
proteger dos demais e assim por diante. Olha um pouco dessa visão diferente de Weber com Marx, tá? A gente pode analisar desse ponto de vista a posição da classe, né? A posição dessa classe que depende de um número muito maior de fatores do que apenas a relação com os meios de produção. Esses meios de produção como que é, professor? Vamos pegar aí prestígio não é o chocolate ocupacional, educação, escolarização, gente, experiência, níveis de qualificação, de inteligência, herança, sorte, ambição e um meio formativo extremamente familiar, tá? Essa, citei a primeira, tá? A segunda dimensão da desigualdade, segundo Weber, é a distribuição do poder, em especial com relação ao quê? As organizações complexas, como empresas, governos, sindicatos e outras instituições, nessa ideia formativa de Weber, tá? A Weber vai empregar o quê? A palavra partido. Para quê, professor? Justamente para indicar as diferenças de poder, não só no sentido de partidos políticos, mas também no poder burocraticamente organizado no quê? Nas sociedades industriais, tornando o quê? Os indivíduos relativamente impotentes, a menos que tenham acesso a essas organizações. Então, o que? Se você não tem acesso, meu amigo, você será um impotente para Weber, ok? Alguns sociólogos, eles concordam com a tese de Max Weber de que a localização na distribuição do poder é o quê? Uma das principais determinantes da posição da classe. E não necessariamente a posição econômica ou o seu prestígio, tá? Posição de classe, posição de prestígio. Posição de classe, posição de prestígio, tá? Voltando a Weber, de ter feito o Weber aqui, né, cara? Eu fiz o Weber uma vez, mas ficou legal. O Weber vai citar como dimensão terceira a distribuição de prestígio ou grau de honraria social, status ou deferência de que certas pessoas desfrutam em relação a outras, tá? Essa dimensão ela foi estudada principalmente nos Estados Unidos, sobretudo no ao tocante ao prestígio ocupacional como dimensão para medir a mobilidade social. Tem um vídeo gravado sobre mobilidade social, depois vocês assistam esse vídeo sobre mobilidade social, tá? Se a gente pegar bem ao contrário dessas duas dimensões, classe e poder, o prestígio é um recurso cuja distribuição tem de ser desigual a fim de que possa existir, tá? Uma vez que a deferência, né, deferência tem de declinar das posições mais altas para as mais baixas, mais alta para mais baixa, mais alta para mais baixa, tá? Assim, portanto, contudo, todavia, né, esse enfoque multidimensional de Weber não apenas amplia a análise dessas classes, como também nos ajuda ao quê? Ao quê, professor? A identificar o quê? As complexidades da posição e das relações sociais, em especial se estes são consideradas no contexto das três dimensões que eu citei para vocês, do que? Da desigualdade e dos fatos que vão afetar essa dimensão, tá? A desigualdade e esses fatos, tá? Essa questão do prestígio, né? Embora esse poder, prestígio e riqueza, frequentemente eles vão aparecer juntos, eles até certo ponto variam de forma independente, tá? Por exemplo, um líder, vou pegar um líder, por exemplo, né? Um líder a gente pode classificar como hierarquicamente uma alta posição em matéria de poder e prestígio, mas ao mesmo tempo relativamente baixa em riqueza, da mesma maneira que essa riqueza não vai trazer de forma automática esse poder ou o prestígio, tá? Dependendo de como ela é obtida. Então, essa riqueza, dependendo do jeito que você obter ela, você não terá prestígio. Então, citei as três classes, citei
Karl Marx, falei demais de Max Weber. Veja o vídeo de novo se você não entendeu, certo? Curte, compartilhe esse canal. Professor Aislan, mais uma vez, obrigado. Classes sociais, valeu, cuide-se bem.